Voto auditável. Vamos falar dele. A live de hoje, promete apresentar provas que houveram fraude em urnas eletrônicas. O Lauro Jardim fez uma matéria com o que possivelmente Bolsonaro pode falar no vídeo de hoje. Algumas coisas, óbvio que não deve estar tudo, e a gente também não dá nem para saber se é verdade ou não. Algumas coisas fazem até certo sentido. Vou ler aqui para vocês. Bolsonaro vai apresentar, hoje no caso, um técnico em sistemas que provaria, segundo a lógica bolsonarista, que há a possibilidade de fraudes nas votações por meio do voto eletrônico. E a explicação toda dará como exemplo a eleição presidencial de 2014, em que Dilma venceu Aécio. Ele vai tentar provar que quem triunfou foi o Tucano, algo que nem o Aécio sustenta. Quem vai apresentar essa história toda não será o técnico que faz os tais testes. Este técnico continuará sem ter o nome dele divulgado. Será mais uma tentativa de Bolsonaro de lançar dúvidas sobre o processo eleitoral de 2022. Vamos ver. O pessoal lembra lá que tinha uns gráficos de como vinha se comportando as eleições naquele momento e tudo mais. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Acho que hoje todo mundo vai assistir, ao vivo. E aí, vejam só. Ontem pela manhã, Bolsonaro mandou aí um recadinho pro Barroso, Olha lá, Bolsonaro volta a provocar o presidente do TSE sobre o voto impresso. Quem trata de orçamento sou eu. Abre aspas, fala do Bolsonaro. Vai ganhar a eleição quem tem voto. Se não for dessa maneira, poderemos ter problemas em 2022. E eu não quero problema. E quando falam, o Barroso mesmo, mais 2 bilhões, Barroso, quem trata do orçamento sou eu e não você. Sei que vocês não estão preocupados em gastar 2 bilhões do orçamento com uma maneira de nós termos a certeza de que se votou para prefeito, governador, vereador, deputado e vai ser aquela pessoa. E aí não para por aí, falando do Barroso. Vejam só, CNN ontem fez uma reportagem, uma matéria falando que o Barroso escalou a equipe do TSE para monitorar fake news. Será que é para monitorar fake news ou é para monitorar pessoas que estão criticando a urna atual, falando que ela não é auditável do início até o fim e tudo mais, que é de primeira geração? O Leandro Ruschel fala o seguinte, Segundo a reportagem, o foco da equipe é monitorar fake news sobre a segurança das urnas. Em outras palavras, Barroso não apenas atua politicamente no Congresso para barrar o voto impresso, o que já é um escândalo, mas também atua para impedir qualquer questionamento às urnas. Realmente, é um esforço monumental para impedir que tenhamos o voto auditável. Qual o medo do Barroso? E o Felipe Barros trouxe uma informação aí muito interessante no dia de ontem. Ele fala o seguinte: o pai das urnas eletrônicas não é Giuseppe Janino. Janino é o pai adotivo. O pai biológico, quem de fato as criou, foi Paulo Camarão, secretário de TI do TSE à época. Sabe por que o escondem? Sabe por que escondem quem é o pai, o verdadeiro pai das urnas eletrônicas? Bom, leiam sobre sua ligação com a empresa eVolt e o caso das eleições no Equador em 2006. E o Felipe Barros trouxe uma página do relatório que fala sobre as eleições da época. E vejam só. 2006. A totalização por empresa brasileira. Aí fala, a boa situação dos testes, 2004, pelo TSE do Equador, levou 2 executivos de informática do TSE, um deles aí era o senhor Paulo Camarão, o pai das urnas, a se organizarem para, de forma privada, levar ao Equador a tecnologia eleitoral desenvolvida no âmbito do Estado brasileiro. Ele fez a urna, vamos fazer, vou levar para o Equador. Até janeiro de 2006, ainda ocupando seus cargos no TSE do Brasil, que lhes dava acesso e influência no nível decisório da identidade, os 2 executivos colaboraram na definição de medidas que os viabilizavam como fornecedores privados de tecnologia eleitoral. Fez lobby para ele mesmo. Olha que confusão. E aí fizeram de várias coisas, e esse acordo com o TSE no Equador
tinha a pequena bagatela de 5 milhões de dólares. Tá aqui, ó. Já como administradores e procuradores da Evolt, participaram da elaboração de um contrato com o TSE do Equador no valor de 5 milhões para fornecimento de tecnologia eleitoral na transmissão e totalização dos votos que seriam colhidos pelas urnas brasileiras na eleição equatoriana. Mas aí deu tudo errado. Em junho de 2006, o TSE do Brasil decidiu cancelar o acordo de fornecimento das urnas brasileiras, gerando um incidente diplomático que envolveu a OEA e chegou a ser tratado pelos presidentes da República, do Equador e do Brasil. São os equipamentos que planejavam usar e que gerariam os dados iniciais a serem transmitidos nos formatos presumidos pelo sistema de totalização do TSE brasileiro, do qual dispunha, a Evolt não conseguiu cumprir o contrato com o TSE do Equador. O contrato foi suspenso, os executivos da Evolt chegaram a ter os seus passaportes retidos e a empresa acabou sendo judicialmente condenada a devolver todos os valores recebidos e ainda pagar multa contratual. Com a reforma constitucional de 2008, no Equador, no rescaldo das consequências do processo eleitoral de 2006, o TSE do Equador foi extinto e a administração eleitoral foi passada ao CNE. O pai biológico gerou um incidente internacional que acabou causando ainda uma reforma eleitoral no Equador. Esse aí é o pai, né? Teve que passaporte recuar. Olha a confusão que o cara tava metido, né? É o pai biológico das urnas que o Barroso ama de paixão, né? Ama, não quer largar elas de jeito nenhum. E aí, gente, será que o Ciro Nogueira vai ajudar ou não vai ajudar no avanço do voto auditável? E vejam só, tava lá ontem eu navegando, e aí eu me deparei com essas duas postagens, uma do Renzi e outra do Esperdião Amin, ambos senadores, e ambos se colocando a favor do voto auditável. O Esperdião fez uma postagem com a imagem, né, bem grande, o Esperdião Amin é a favor do voto auditável, botou lá uma mensagenzinha. Em 2015, quando atuava na Câmara dos Deputados, estivemos ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, lutando pela auditabilidade do voto. Bolsonaro apresentou a proposta na Comissão de Reforma Política, presidida por Marcelo Castro, hoje senador da República. O Renzi fez uma thread, eu só trouxe o primeiro tweet, que ele diz, precisamos dar segurança ao processo eleitoral brasileiro. Sim, temos que reconhecer o trabalho elogiável realizado pelos tribunais superior eleitoral e regionais de todo o país, mas tem que, voto auditável. Vai lá, faz minha boca e defende. Esses dois caras, a priori, eles já são, né, da base do governo, são realmente, assim, políticos do PP que já apoiam o governo. Então, não dá para saber se eles estão ou não estão a favor porque o Ciro mexeu os pauzinhos. Será que eles vieram a público já porque, o Ciro tá no governo, vai começar a mexer as pecinhas? Não dá para saber. O Arthur Lira também deu uma entrevista ontem para a Globo News e o que saiu naquela defesa sem sal, sem açúcar, também do voto auditável. Mas defendeu. Sem sal, sem açúcar, mas defendeu. Tá lá, ó. Lira diz ser guardião da democracia. Não tem possibilidade de ruptura institucional. Isso daqui está se referindo, né, àquela questão que o Braga Neto falou, que se não tiver voto auditável, não teremos eleições em 2022 e tudo mais. Ele falou, cara, isso daí, esse assunto é página virada. Esquece. Não cabe a ele tocar fogo no recesso parlamentar. Lira, isso que eu não vou ficar procurando confusão. Não cabe a mim. Muitas polêmicas são feitas quando qualquer poder, às vezes, interfere no limite da atribuição do outro, o que causa algum tipo de desgaste. Nós temos que ter sempre a serenidade para colocar cada um dentro do seu quadrado, dentro dos seus limites constitucionais. Sempre com harmonia, mas com a independência necessária, afirmou. Na avaliação do presidente da Câmara, a ida do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil levará o governo Bolsonaro a uma articulação maior e mais firmeza para a demonstração de unidade entre os poderes. E aí, no final da matéria, ele fala sobre o voto auditável, que é o seguinte. O Lira afirmou que o sistema de urna eletrônica adotado há 25 anos no Brasil é confiável. Argumentou, no entanto, que uma parte da população e também de parlamentares quer debater o tema. Quero só lembrar um detalhe. Nós vamos ter eleição em outubro do ano que vem. Como vamos ter eleição em 24, em 26, limpas e transparentes. Eu não vejo nenhuma dificuldade, em algum momento, de aumentar o rigor de auditagem nas urnas. Tradução, de colocar, né,
mais mecanismos para garantir a transparência das eleições. Voto auditável. Sem sal, sem açúcar. Será que isso aqui já é porque o Ciro Nogueira veio? Porque a priori ele falou que ele não ia se mexer para isso daí. Só que, por que eu tô falando isso daí? Ontem saiu uma matéria lá no bastidor falando que o Ciro Nogueira não trabalhará pelo voto impresso. Isso daqui pode significar que ele não vai articular para que isso ocorra. Mas talvez agora ele também não vai articular contra. Talvez ele agora libere que o PP vote a favor. Lá na comissão, coloca o exame de volta, não, vamos botar, vamos avançar. Não vai trabalhar nem a favor nem contra. Mas a priori diz que ele não vai se mexer. Então, vamos observar, porque isso daqui foi uma das pautas, né, que muita gente cobrou o Ciro Nogueira já no Twitter, quando ele falou, eu mesmo fui lá, falei, aí Ciro, voto auditável, vai cair pra dentro? Vai nos ajudar? Espero que sim, né? Acho que é uma cobrança válida. Todo mundo quer ver o voto auditável avançar, pelo menos todo mundo acha que tá assistindo aqui esse canal. E falar que o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, avisou aos presidentes de alguns partidos que não vai trabalhar pelo projeto do voto impresso, apesar de Bolsonaro defender a ideia. Em junho, Ciro Nogueira, que é presidente do PP, tinha se juntado lá, pessoal, né, com o STF e tudo mais. Além disso, Ciro Nogueira afirmou a interlocutores que aumentou a rejeição ao polêmico projeto após a questão lá do Estado de São Paulo e tudo mais. Eu não sei se isso aí seria verdade, se aumentou, né, a rejeição. Porque ontem saiu uma pesquisa, anteontem, na verdade, falando que 46% dos brasileiros apoiam o voto impresso. Parece um número pequeno. É metade da população. E dia 1º teremos as manifestações. Então, se o problema do Ciro Nogueira for questão de rejeição, eu acho que a resposta que a população vai dar nas ruas no dia 1º pode ser, né, crucial. Crucial. E ainda vai ser bom pra gente ver a diferença, né, entre as manifestações de esquerda e as manifestações de direita. Sempre pacíficas.